Olá! Sabe aquela história super conhecida do profeta Isaías? E se ela não for nada do que a gente sempre pensou? Hoje a gente vai mergulhar numa releitura radical dessa passagem, baseada numa linha de pensamento chamada teologia de impacto. Ela sugere que o chamado de Isaías não foi só uma visão, foi um encontro físico, letal e que mudou absolutamente tudo. Se prepare, porque vamos ver essa história de um jeito completamente novo. Então, a cena é aquela que muita gente conhece, né? O profeta Isaías ali no templo, diante do trono de Deus, cercado por anjos, e ele grita: "Ai de mim!" Mas a grande questão que vai guiar nossa análise é: o que de fato aconteceu naquele exato momento? Seria só o medo de um homem pecador? Ou o corpo dele estava literalmente se desfazendo diante daquele poder todo? E olha só, a chave para essa interpretação toda está numa única palavrinha. A maioria das Bíblias que a gente lê traduz o grito de Isaías como "Ah, estou perdido" ou "estou arruinado". Mas se a gente for olhar a tradução grega antiga, Septuaginta, ela usa um termo muito mais pesado. Fui traspassado. Pensa bem, isso não soa como alguém com dor na consciência, soa? Soa como alguém que levou um golpe, um ferimento de verdade. Ok, vamos entrar nessa primeira parte, então. Uma visão aterradora. A gente precisa entender o que essa diferença na tradução realmente muda na experiência do profeta. Tenta imaginar a cena. Isaías, um ser humano, de repente é levado para a sala de controle do universo. O lugar está cheio de fumaça, tudo vibra com a presença dos serafins, que são descritos como seres feitos de fogo puro. A reação dele não é aquela reverência silenciosa, sabe? É um colapso total. Um desespero que vem de dentro, visceral. E é aqui que o contraste fica gritante. De um lado você tem uma crise de consciência, um sentimento de culpa. Do outro, na versão grega, a gente tem a descrição de uma ferida real, física. A linguagem aponta para um impacto violento, fatal. Fica a pergunta, né? Por que os tradutores gregos usariam uma palavra tão forte, tão específica, se fosse só para descrever medo? Beleza, vamos para a segunda parte. O fogo não é fogo. Para a gente entender essa ideia de um impacto físico, a gente precisa repensar o elemento principal da cena toda: o fogo. E se o fogo nessa visão não for só um símbolo, mas a própria matéria dos anjos? A pista está na própria palavra hebraica para esses anjos, serafim. A raiz dessa palavra, saraf, significa literalmente ardente, ou o que queima. E agora vem a conexão fundamental. É exatamente a mesma palavra usada para serpentes de fogo que atacaram o povo no deserto. Ou seja, pela língua original, os serafins não são como fogo, eles são, de fato, seres de fogo. Então, esse aqui é o ponto central. A teologia de impacto defende que o fogo divino não é uma metáfora para a purificação ou para a ira de Deus. É a substância física dos anjos. É só lembrar da sarça ardente que falou com Moisés. O texto diz que era um anjo do Senhor ali. As chamas não são algo que os anjos carregam. As chamas são os anjos. Pura energia em forma de fogo. Isso nos leva direto para a terceira parte, morte diante do trono. Porque, vamos combinar, se os serafins são literalmente seres de fogo, chegar perto deles não seria só assustador, seria destrutivo. O encontro de Isaías deixa de ser uma visão e vira um evento de vida ou morte. E é aqui que a gente volta para aquela palavra grega da Septuaginta, katanenigmai. Essa palavra é basicamente a peça-chave linguística que sustenta toda essa ideia de que Isaías sofreu um ferimento fatal. Olha o que katanenigmai significa. Não é um susto, não é um remorso. A palavra descreve uma perfuração completa, um trauma profundo que atravessa o corpo. É a linguagem usada para uma ferida mortal causada pelo impacto direto com a energia divina. E isso se encaixa perfeitamente com o princípio que aparece várias vezes nas Escrituras. A presença pura de Deus é incompatível com a vida biológica como a gente conhece. O contato direto não é para ser só admirado, ele simplesmente desfaz a matéria. Ver a face de Deus não seria uma experiência inspiradora, seria um evento de dissolução física. Com isso em mente, a sequência de eventos fica muito mais clara, quase como uma peça em 3 atos. Primeiro, o colapso, Isaías percebendo a própria dissolução física. Segundo, o impacto, o ferimento fatal, descrito por aquela palavra grega. E terceiro, um ato de recriação. Um serafim, uma brasa viva, toca os lábios dele, não para purificar um pecado de forma simbólica, mas para transferir energia vital e, literalmente, ressuscitá-lo. E o que acontece depois disso? Isso nos leva à quarta sessão, a missão pós-ressurreição. Qual é a consequência desse evento de morte e renascimento?
É a transformação completa de Isaías e da missão dele. O homem que se levanta não é o mesmo que caiu. A purificação que ele recebe vai muito além de um simples perdão de pecados. É uma reconfiguração física, existencial. Ele atravessou a morte e voltou. A capacidade que ele tem agora de responder ao chamado de Deus vem de uma realidade totalmente nova. Por isso, quando Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim, não é mais um voluntário corajoso falando. É o primeiro ato de um ser ressuscitado. A vida que ele tem agora não é a mesma de antes. É uma vida pós-morte. Uma vida que o capacita a interagir com a realidade divina de um jeito que antes seria impossível. Ele foi, do jeito mais literal possível, batizado em fogo. A autoridade dele como profeta não vem mais de um chamado distante, vem de uma transformação física radical que o reescreveu por dentro. Ele agora carrega no próprio ser a vida da ressurreição, e é essa nova vida que o qualifica para a missão que ele está prestes a receber. E vamos para a nossa quinta e última parte. O padrão se repete. Porque a teologia de impacto argumenta que o que aconteceu com Isaías não foi um caso isolado. Na verdade, isso revela um padrão, um jeito fundamental de como Deus interage com a humanidade. As fontes que baseiam essa análise aplicam esse mesmo modelo a outras figuras centrais. O apóstolo João, por exemplo, lá em Patmos, quando ele cai como morto na visão do Apocalipse, teria passado pelo mesmo processo para receber a missão dele. E claro, a própria cruz de Jesus é vista como expressão máxima desse padrão. Uma morte física, real, seguida por uma ressurreição que dá início a uma nova criação. E com isso a gente chega na conclusão central dessa linha de pensamento. A ressurreição não é só uma promessa para o futuro, para o fim dos tempos. É um mecanismo concreto, histórico, pelo qual as pessoas são capacitadas para a sua missão divina. É o verdadeiro revestimento de poder que transforma uma pessoa comum num agente do divino. E a gente termina com essa pergunta para todo mundo pensar. Se a gente começar a olhar para esses encontros divinos como eventos físicos, literais e não só simbólicos, como isso muda a nossa leitura de tantas outras histórias espirituais? Quantas narrativas, que a gente sempre leu como metáforas, podem, na verdade, ser descrições de eventos físicos que mudaram tudo? A questão, sem dúvida, é de grande impacto.